Graça e paz, meu irmão e minha irmã. É uma grande alegria nós nos reunirmos hoje para cultuar ao nosso Deus, na certeza que só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje que é o quarto domingo da Quaresma, momento onde nós estamos olhando para a cruz, nos preparando, assim como Jesus estava caminhando para a cruz nesses tempos. Ele não desistiu, ele não parou no meio do caminho, mas ele perseverou, porque ele tinha uma certeza, que ele estava aqui neste mundo para cumprir a vontade do Pai. Por isso, neste domingo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 23. O Salmo de número 23, que nos diz que o Senhor é o nosso pastor. Em tempos difíceis, em tempos de lutas, de dificuldades, uma certeza nós temos. Sabemos o Deus em quem nós temos crido. E nos diz a palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui como primeiro ato deste nosso culto de adoração ao Senhor, simplesmente adorá-lo, adorar pelo Deus que Ele é, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus grande, o Deus que caminha conosco, o Deus que é o nosso pastor, o Deus que não nos desampara, mas o Deus que nos carrega em seus braços. E é esse Deus que eu te convido a orar neste momento. Feche os seus olhos, tenha um tempo de você se desligar de tantas informações que você tem recebido nesta semana, preocupações. Feche os seus olhos neste momento. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Ele é exaltado. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, em tua presença nós nos reunimos nesta hora, como igreja, como povo teu. Ó Deus, para te adorar, para te cultuar. Ó Pai, distantes fisicamente de outras famílias, ó Pai, mas dentro da nossa casa, com os nossos familiares e também, ó Deus, com corações unidos. Conforme disse a tua palavra, há um só Espírito, estamos unidos e unidas neste Espírito. Estamos, ó Deus, juntos como corpo do Senhor, te adorando, porque o Senhor é digno de receber toda adoração. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado. Obrigada, Deus, porque tu és o nosso pastor. Obrigada porque o Senhor nos sustenta, nos guarda e nos livra de todo mal. Obrigada, Senhor, porque certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, para todo sempre. Amém. Amém. Ainda pensando nesse tempo de Quaresma, tempo onde nós somos convidados e convidadas à contrição. É interessante, algumas pessoas até comentaram, né? Tempo de Quaresma e nós estamos de quarentena. Mas é interessante como nós temos a oportunidade de parar um pouquinho as nossas inquietações, de parar um pouquinho com os nossos afazeres diários, com a nossa correria diária e poder olhar um pouquinho para a nossa situação como seres humanos, olhar para nós diante da nossa dificuldade, olhar para nós diante da nossa pequenez, diante da nossa limitação. Por isso é um tempo de nós pedirmos perdão a Deus, pedir perdão a Deus como pessoas, pedir perdão a Deus de forma individual pelos pecados que cometemos, pedir perdão a Deus pelo pecado que cometemos como família, como instituição, como empresas, como cidadãos de um planeta que está aí sofrendo, porque muitas vezes o povo tem sido egoísta e tem deixado de estar buscando e servindo a Deus. Por isso eu quero compartilhar com você um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios.
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, para esse tempo de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Perdão, 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vamos ter um tempo de oração, oração silenciosa, onde nós vamos pedir perdão a Deus. Conforme diz o texto, o mundo está caminhando em trevas, pessoas estão em trevas, mas nós não podemos ser cúmplices. O texto bíblico diz: não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, mas reprovai-as. Porque só de pensar, só de se referir o que elas fazem em oculto, já é uma grande vergonha. Por isso eu quero te convidar, você que possa fechar os seus olhos. Se você tiver condição de ajoelhar-se neste momento, que você o faça na presença do Senhor, pedindo a Ele perdão pelos pecados que temos cometido como seres humanos. Quero pedir para o irmão Rubens que possa apresentar diante de Deus essa oração de confissão e arrependimento de pecados. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Pai, nos colocamos agora em Tuas mãos, ó Deus. Ó Deus, Pai, que o Senhor olhe para nós, Senhor. Oh Deus. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas faltas. Perdoa, Pai, tudo aquilo, Pai, que temos cometido, ó Deus, e tem nos afastado, Pai, da Tua presença, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos, somos humanos, ó Deus, mas queremos, ó Pai, nos aproximar de Ti, Senhor, e queremos, ó Pai, estar em comunhão contigo, Pai, a partir deste momento. E por isso queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Pedir que o Senhor nos abençoe, Pai, as nossas vidas, Pai, a partir de agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai, nós Deus. oramos e te agradecemos. Amém. 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 E a declaração de perdão encontra-se no mesmo texto de Efésios, capítulo 5, versículos de número 8 e 9, que nos diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Deus seja louvado, porque o Deus que nós cremos é um Deus que nos chama, nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós, então, somos filhos e filhas da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como motivo de gratidão, de louvor a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer, nós temos uma forma muito nossa de expressar, é através dos louvores, de testemunhar, de contar aquilo que Deus tem feito. Certamente não poderemos fazê-lo agora interagindo, porque não temos como conversar nesse momento.
mas eu quero dizer a você que você tem essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos e irmãs, nos grupos da igreja, com palavras breves e rápidas, contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na sua vida, o cuidado de Deus, as bênçãos que Deus tem derramado, formas de louvor e expressão a Deus. E tem uma outra forma também que nós temos de expressar a nossa gratidão e louvor a Deus, é trazendo até a presença do Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. E eu quero te convidar agora, meu irmão, que você possa, minha irmã, pegar o seu envelope aí na sua Bíblia, pegar o valor que você está disposto a colocar no altar do Senhor, que você não deixe de lado esse seu compromisso para com a casa de Deus. É um compromisso que nós temos como cristãos de consagrar a Deus em primeiro lugar, o nosso dízimo, consagrar a nossa oferta. Por isso eu quero te convidar que você pegue o seu envelope com a sua oferta, que você esteja, aí talvez não tenha o valor na sua mão agora, mas aquilo que já está determinado no teu coração, que você ore, pegue o seu envelope junto ao teu coração e ore, consagrando a Deus o seu dízimo e a tua oferta, que é o que nós vamos fazer neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez na tua presença nos consagrar a ti. Dizer, ó Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor, ó Pai, todo o nosso ser, todo o nosso viver, ó Deus, é para o louvor e glória do teu santo nome. Por isso, Pai, nós queremos diante, ó Pai, das lutas que teremos ainda como país, das dificuldades nos mais diversos, ó Deus, ambientes de trabalho, em todas as pontas, ó Deus, em todas as áreas de trabalho do nosso país. Nós queremos clamar a tua misericórdia, Senhor. Queremos clamar a tua mão de poder, queremos clamar que o Senhor dê sabedoria, Deus, às nossas autoridades políticas, dê sabedoria aos donos de empresa, aos patrões, aos autônomos, ó Pai, aqueles, ó Deus, que não podem trabalhar e que precisam trabalhar, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor entra com provisão em cada lar, em cada família. Pai, nós queremos consagrar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, e entregar no Teu altar para o louvor da Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, você tem nos grupos da igreja o número das contas da igreja, do Banco do Brasil, Banco Bradesco, para você estar efetuando o seu depósito. Se você tiver dificuldade, entre em contato com o nosso irmão responsável, que você sabe quem é, entre em contato com ele para que ele possa te orientar e, se necessário, estar passando na sua casa para retirar. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. E nós vamos então agora compartilhar a palavra do Senhor para a nossa noite, que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. A cura de um cego de nascença. João, Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: Não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas ele se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Oremos, Pai. Estamos diante da tua palavra. Que o Senhor abençoe. Que o teu Espírito Santo fale a cada mente, a cada coração.
Abra os nossos olhos, ó Pai, assim como o Senhor abriu os olhos aos cegos, mas abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar além da letra aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco, é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu gosto de pensar nesse tempo de quaresma, da caminhada de Jesus. Quando Jesus estava lá caminhando para a cruz, ele não pensa em desviar. Aliás, há momentos, né, em que até seus discípulos, o próprio Pedro, fala: Senhor, né, tira essa ideia da cabeça, não pensa nisso, não. E Jesus vai dizer o quê? Arreda Satanás. Porque ainda que não fosse isso que eu queria, né, ainda que não seja a cruz que eu quero passar, eu quero fazer a vontade do Pai. E se fazer a vontade do Pai inclui passar pela cruz, eu estou disposto a ir até o fim. E nós vemos então um Jesus que vai caminhando para a cruz. E nessa caminhada de Jesus para a cruz, é muito interessante nós percebermos que no caminhar, Jesus vai encontrando-se com pessoas. Jesus, na sua caminhada, ele vai curando, ele vai libertando, ele vai alimentando, ele vai transformando, ele vai perdoando, ele vai ali encontrando e transformando vida de pessoas enquanto ele está indo para a cruz. E aqui nós já temos um grande ensinamento, né? Quantas vezes nós estamos diante de um problema nosso, individual e particular tão grande, que a gente não quer olhar para mais ninguém, porque nós pensamos que o nosso problema é maior do que o problema de todas as outras pessoas. E Jesus certamente tinha uma situação que é muito maior do que os nossos problemas, porém, o seu amor e a sua graça não permite que ele deixe de olhar para as pessoas com olhar de misericórdia, com olhar de graça. E nós precisamos aprender. Estamos aprendendo isso em tempos difíceis, a duras penas. Estamos aprendendo a ter que olhar para o próximo. Estamos olhando para os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo no mundo inteiro. Estamos aprendendo ou precisando aprender a viver novamente em comunidade, a viver novamente respeitando uns aos outros, respeitando ao próximo. Mas o texto diz para nós que Jesus encontrou-se então com este cego de nascença. E é muito interessante porque o texto já vai logo para a pergunta: quem foi que pecou? Porque havia esse entendimento para o povo da época de Jesus que se uma pessoa tinha uma determinada enfermidade, é porque ele tinha pecado ou porque a sua família tinha pecado e por isso então ele não podia se misturar com as demais pessoas. Um cego de nascença, ele ficava distante da sociedade, ele estava no caminho, estava à beira do caminho, né? Ele estava longe do centro, do comércio, ele estava esperando que alguém passasse por aquele caminho e pudesse ali oferecer para ele uma esmola, um pedaço de pão, algo que pudesse saciar a sua sede ou a sua fome. Ele estava longe da comunidade, ele estava longe da sua família, ele estava longe do povo. E isso deveria ser muito triste, porque era uma vida de solidão. Ora, se nós, que estamos há poucos dias tendo que nos readaptar e ficar longe das pessoas. Hoje é o primeiro domingo que não temos culto na nossa igreja. No domingo passado estávamos reunidos lá como igreja, como povo, louvando e adorando a Deus. Hoje já há uma semana que não podemos nos encontrar fisicamente. Estamos sentindo a tristeza que é estarmos longe uns dos outros. Imagina um homem que desde que ele nasceu, ele era cego e estava distante da comunidade, distante da sua família, distante das pessoas com quem ele gostaria de viver. Então nós vemos aqui um homem que sofria de uma grande solidão e ele está ali então vendo que Jesus está passando por aquele caminho, né? E aí quando Jesus recebe aquela pergunta: Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Talvez essa pergunta esteja sendo feita hoje. Eu tenho visto alguns posts, né? O ser humano tem pecado, o que nós estamos sofrendo é consequência do pecado.
Certamente nós temos vários pensamentos dessa forma, e eu não vou entrar aqui no mérito da questão se está certo ou se está errado, mas eu penso sempre que é tempo sim de nós nos arrependermos, é tempo de nós pensarmos em como está a nossa caminhada, né? E entender que as coisas acontecem não por conta de resposta, né? De um castigo de Deus sobre nós, porque nós não cremos num Deus de castigo, muito pelo contrário, nós cremos num Deus de perdão, num Deus de misericórdia, mas nós cremos num Deus que é justo, num Deus que nos convida a agirmos de acordo com a vontade dele, num Deus que nos convida a fazermos o melhor, não apenas para nós, mas o melhor para o nosso próximo, a um Deus que nos convida a entender que ele é amor e o seu maior mandamento é que nós amemos a esse Deus e amemos ao próximo como a nós mesmos. Isso tudo nos leva a pensar que não está agora a hora de perguntarmos quem pecou, quem errou, quem cometeu o primeiro erro, quem fez a primeira coisa errada. Não é hora disso, é hora de nós nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para esse povo, olha para o teu povo que está sofrendo, olha para as famílias que estão sofrendo. Quantas pessoas hoje sepultando os seus enfermos, quantas pessoas que não podem sequer sepultar os seus enfermos, quantas pessoas perdendo entes queridos, e nós não precisamos perguntar de quem é a culpa, nós temos que nos colocar diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia e manifesta a tua graça, porque a resposta que Jesus dá é a seguinte, né? É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. Então, isso está acontecendo para que se manifeste nele as obras de Deus. Isso que está acontecendo é para que a obra de Deus se manifeste. É tempo de nós aproveitarmos essa situação e dizer: Senhor, o teu nome será glorificado. Eu fiquei pensando, em quantos dias nós falamos, todo mundo falou sobre o coronavírus. Quantas mensagens você ouviu? Quantas mensagens você respondeu e encaminhou onde esse nome aparecia? E eu fiquei pensando, se nós fizéssemos isso, a mesma proporção que nós encaminhamos a palavra coronavírus, se nós tivéssemos encaminhado a frase Jesus Cristo salva, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, quantas pessoas hoje já não teriam ouvido falar de Jesus? Nós precisamos fazer a obra daquele que nos enviou. Ele nos enviou a pregar a salvação, a pregar o amor, a pregar o perdão, a anunciar que há esperança, que há uma vida eterna, que nós somos convidados e convidadas a viver essa vida eterna com Ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, é necessário que em tempos difíceis nós façamos a obra de Deus. E a obra de Deus, a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Por isso, o maior desafio que nós temos hoje não é talvez o de ficar dentro de casa, mas o maior desafio que nós temos hoje é de falar de Jesus para o maior número de pessoas que nós conseguirmos. Fale de Jesus para os seus vizinhos, fale de Jesus nos seus grupos de WhatsApp, fale de Jesus em todas as suas mídias sociais, mas abra a tua boca e fale de Jesus. Às vezes a gente compartilha uma palavra que vai gerar tristeza, que vai gerar medo, que vai gerar angústia, e não partilhamos uma palavra que vai gerar esperança, que vai gerar amor, que vai trazer paz ao coração das pessoas. Portanto, fale de Jesus. E aí o texto diz que Jesus, então, pega, né, e vai fazer um lodo, porque ele vai dizer assim, ó: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse homem está em trevas, mas ele vai voltar a ver a luz do dia, e mais do que isso, ele viu a luz da salvação, que é Jesus Cristo, né? Aí Jesus gospe na terra, faz um lodo, passa a saliva com esse lodo nos olhos do cego, né? Que era uma prática comum daquela época. Jesus usa uma forma costumeira daquele povo e fala: vai lá se lavar. É interessante essa fala de Jesus, porque Jesus tinha poder para curar aquele cego só com uma palavra. Jesus tinha poder para curar aquele cego só com um toque nos olhos dele. Mas ele chama aquele cego para ser participante do processo de salvação.
Jesus me chama e Ele te chama a sermos participantes do processo de salvação. Ele pode fazer uma obra transformadora imediata na minha vida e na sua vida, mas Ele nos convida a sermos participantes. Ele vai, Ele passa o lodo no olho do cego, Ele manda o cego se mexer, Ele fala para o cego, agora você vai, você faz a sua parte, você vai lá, lava o seu rosto, depois você volta aqui, né? Então Ele foi até lá, lavou-se e ele foi, lavou-se e voltou vendo completamente. E aí acontece algo tremendo. Quando a gente deixa Jesus nos tocar, quando a gente faz aquilo que Jesus está mandando a gente fazer, as pessoas percebem e o testemunho, ele é anunciado. Muitos vizinhos começaram a perguntar, quem é ele? É o cego ou não é o cego? É aquele que estava todo sujo, rasgado e jogado lá na beira do caminho? Ou é uma outra pessoa? Até que ele mesmo declara, sou eu. E eu sou uma nova pessoa, assim, eu sou uma pessoa transformada, porque eu era cego e agora eu vejo. Quem fez essa obra foi aquele, né, o que vocês chamam, né, o homem chamado Jesus. Ele fez um lodo, untou os meus olhos e me disse, vai e lava-te. Eu fui, me lavei e estou vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos crer, ter a certeza de que o mesmo Jesus que operou milagre na vida daquele cego, que tirou ele de uma vida de escuridão, que tirou ele de uma vida de solidão, de uma vida de afastamento das pessoas que ele amava, pegou aquele homem, trouxe de volta ao convívio social, trouxe ele de volta ao convívio familiar, trouxe ele ao convívio comunitário. É o mesmo Jesus que quer operar o milagre no dia de hoje. É o mesmo Jesus hoje que quer curar. É o mesmo Jesus hoje que quer tirar a cegueira. E não somente a cegueira física, mas principalmente a cegueira espiritual. E abrir os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, creia que é o mesmo Jesus que encontrou-se com aquele cego, é o Jesus que se encontra conosco hoje. O mesmo Jesus que operou aquele milagre é o Jesus que faz milagre hoje. Portanto, que nós possamos crer e que nós possamos ser praticantes e participantes das boas obras às quais Ele tem nos chamado. Feche os seus olhos neste momento, nós vamos ter esse tempo de oração e eu vou impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu lar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, corações gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Paizinho, eu quero colocar diante do Teu altar a vida, Senhor, de cada irmão, cada irmã que está, ó Deus, ouvindo esta palavra. Espírito Santo, eu quero clamar pela vida da Tua igreja, por cada lar, por cada família, pelos casais, pelos filhos jovens, pelos filhos adolescentes, pelos filhos e filhas crianças, pelas filhas e pelos filhos que são bebês ainda. Pai, eu quero clamar pelos vovôs, pelas vovós, os anciãos da Tua igreja. Quero clamar a Tua misericórdia, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada família, que o Senhor, Deus, possa entrar com cura, com providência, que o Senhor possa tirar o medo de cada coração, que o Senhor possa entrar com saúde, que o Senhor possa operar milagres em cada lar. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar que nós, como Teu povo, possamos, ó Pai, entender que tudo o que está acontecendo, ó Pai, é para que se manifeste a Tua glória, é para que se manifeste o Teu poder, é para que nós possamos, ó Deus, nos achegar aos Teus pés e clamar, Deus, tem misericórdia de nós, fala conosco, Deus, sustenta no Senhor, levanta, Senhor, um povo comprometido com o Teu reino, levanta, Senhor, um povo que está disposto a viver em santidade. Deus vai cuidando de cada lar, de cada família. Quero colocar a minha casa diante do Senhor, ó Deus, a minha família e cada família da Tua igreja. Senhor, queremos clamar especialmente pelas pessoas que já encontram-se enfermas, mais fragilizadas, tem misericórdia. Deus, eu quero especialmente clamar pela vida, Senhor, da nossa pastora Filadélfia. O Senhor conhece, ó Deus, a vida da Tua filha, sabe o que ela tem vivido, e eu clamo, Senhor, tem misericórdia, ó Deus, faz uma obra de poder, Senhor, livra do sofrimento, Pai, tira toda a dor,
cuida da sua casa em nome de Jesus. Pai, cada nome, cada pedido que está sendo feito agora, nós entregamos no teu altar e clamamos, caminha conosco, que o Senhor, ó Pai, possa dispensar sobre nós a tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a tua casa, meu irmão e minha irmã, seja com o teu lar, que essa bênção seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Se você quiser compartilhar algum pedido de oração, possa nos mandar a mensagem, o nome. Nós continuamos orando. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana abençoada em nome de Jesus.